Olá, alunos do oitavo ano. Vamos a mais uma aula de história. Convido vocês a pegar o livro de vocês, abrir lá no capítulo 8, na página 120. O tema da nossa aula hoje é a chegada da família real e a emancipação política do Brasil. Quero chamar a atenção de vocês para essa tela, tá? O nome original dessa tela é Independência ou Morte, mas ela também ficou conhecida como o Grito do Ipiranga. Então, o artista Pedro Américo ele terminou de pintar o quadro em 1888, 66 anos após a independência ser proclamada, e foi a família real que encomendou a obra, porque investia muito na construção do Museu do Ipiranga, que atualmente é o Museu Paulista da USP. Então, a ideia da obra era ressaltar o poder monárquico do recém-instaurado império. Então, essa obra ela representa a cena de Dom Pedro I proclamando a independência do Brasil. Bom, a vinda de Dom João para o Brasil e o bloqueio continental. Sabe-se que o imperador Napoleão, né, Bonaparte, imperador francês, ele construiu com seus soldados um grande império. E, durante seu governo, também ele decretou o bloqueio continental. Mas o que foi esse bloqueio continental? Ele proibiu os países europeus de comerciarem com a Inglaterra. E sabe-se, né, que o príncipe português Dom João, ele desobedeceu essa proibição. Por isso as tropas de Napoleão invadiram Portugal, precipitando assim a vinda da família real para o Brasil. A interiorização da metrópole. Com a transferência, então, da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, então o eixo político e econômico do Império Português, antes situado em Portugal, deslocou-se para o Brasil. E aí houve, então, a interiorização da metrópole, né? Então, Rio de Janeiro substituiu Lisboa como cabeça do Império Português. Então, com a mudança da corte para o Brasil, o Rio de Janeiro ele substituiu Lisboa como cabeça do Império Português. Então, durante a sua permanência aqui no Rio, Dom João e sua corte estabeleceram uma aliança com a elite de São Paulo e do Rio de Janeiro. Lógico que essa aliança se deu por meio de vários negócios, entre eles envolvendo terras, comércio de abastecimento, enfim, deu-se também por meio de casamentos com famílias locais e também de empregos concedidos por Dom João aos membros dessa elite. Então, essas relações sociais e mercantis com a elite do Centro-Sul levaram ao enraizamento da corte portuguesa e também somado ao seu desejo de permanecer aqui no Brasil. E esse fenômeno todo ficou conhecido como a interiorização da metrópole. Dias depois da chegada de Dom João, ele ordenou a abertura dos portos brasileiros ao comércio com as nações amigas. Então, qual foi o significado dessa abertura? Para o Brasil, a abertura dos portos significou o fim exclusivo do comércio metropolitano, ou seja, o controle do comércio do Brasil pelos portugueses. Então, ele teve a liberdade de comerciar com outros países. Logo que se instalou aqui no Rio de Janeiro, Dom João ele autorizou a criação de indústrias no Brasil, mas essa autorização ela não teve um resultado esperado não, por causa da falta de capital e algumas dificuldades de concorrer em preço e em qualidade com os produtos estrangeiros, principalmente os ingleses. Então, Dom João ele assinou com a Inglaterra um tratado de comércio e navegação em 1810. Então, ele era extremamente favorável aos ingleses, tá? E o que continha aí nesse artigo desse tratado? Dizia-se o seguinte, que para as mercadorias entrar no Brasil, né, então elas deveriam pagar um imposto. E os ingleses pagariam um imposto de 15%, os portugueses de 16% e as outras nações de 24%. Obviamente, né, pagando impostos menores, os produtos ingleses eles poderiam ser vendidos no mercado brasileiro com preços mais baixos. Então, ele conseguia se sobressair. Os preços eram bem mais em conta do que de outras nações. Então, podemos concluir que para a Inglaterra, a abertura dos portos brasileiros foi extremamente vantajosa, porque o governo inglês ele havia negociado com Portugal certos privilégios no comércio com o Brasil, em troca da proteção dada à família real, né? Então, por isso que se estabeleceu o contrato, os tratados de aliança e amizade do comércio e navegação, que asseguravam um comércio de vantagens e privilégios
dos ingleses, aos ingleses. Administração joanina. Então, com a vinda de Dom João, a cidade do Rio de Janeiro recebeu muitas melhorias, né? A sua área foi ampliada, abriram-se vias públicas para facilitar a circulação de pessoas e mercadorias. Então, uma vez instalado aqui, o governo de Dom João ele empenhou-se muito em modernizar a cidade do Rio de Janeiro, semelhante-se a Lisboa. Aí no quadro da página 124, vocês podem ver algumas importantes realizações ocorridas no governo de Dom João. Posso citar uma delas aqui, como o Museu Real, que hoje é o atual Museu Nacional da Universidade do Rio de Janeiro. Depois vocês dão uma lidinha aí para vocês verem quais foram essas importantes obras, tá bom? Que foram criadas durante esse governo, tá? São importantes instituições científicas culturais, tá? Quero evidenciar aqui também que com a transferência da corte para o Rio de Janeiro, acabou-se criando uma fratura no Império Português. Então, a metrópole, privada de seu soberano, perdeu suas antigas funções e a colônia, por sua vez, agora exercia a função de metrópole. E aí, né, Dom João, ele elevou o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarve, região sul de Portugal, em 1815. E ele justificou sua permanência aqui no Rio de Janeiro, onde ele estabeleceu ter fincado raízes e obtido muitas vantagens. Insurreição pernambucana. Vamos pensar na palavra insurreição. O que quer dizer insurreição? Quer dizer o que? Ato ou efeito de ir contra uma ordem, oposição. Mas e o que foi então essa insurreição pernambucana? Bom, a gente sabe que Dom João fez muitas melhorias na cidade do Rio de Janeiro, ofereceu muitos empregos, enfim. Mas teve um custo muito alto, tá? Porque as outras regiões tiveram de sustentar com impostos bastante altos, né, o luxo da corte e também o pagamento de altos salários ao funcionalismo. E essa política acabou ocasionando uma insatisfação generalizada, porque o Rio de Janeiro passou a ser visto como uma nova Lisboa, né, sede da metrópole. Então, era o centro do poder que oprimia e explorava as outras partes do território. Então, essa insatisfação era mais forte no Nordeste, onde os preços do açúcar e do algodão, que eram os dois principais produtos da região na época, vinham caindo. E a escassez de alimento e a fome foram agravados pela seca de 1816 e acabaram atingindo a muitos. Então, esse contexto favoreceu aí a disseminação de ideais liberais vindos da França entre os pernambucanos, que eles se reuniram então e prepararam um movimento de resistência à dominação portuguesa. Então, essa insatisfação foi o motivo para ocorrer a Revolução Pernambucana em março de 1817. Então, em Pernambuco, além deles estarem reclamando desses impostos, a população criticava muito o controle dos portugueses sobre o comércio, né? Então, a insatisfação na província cresceu muito, principalmente devido à seca que prejudicou a produção agrícola e gerou assim um aumento do preço dos alimentos e a fome nas cidades. Bom, devido a esse ambiente muito tenso, né, no ano seguinte os rebeldes então eles se rebelaram e acabaram expulsando de Pernambuco o governador e proclamaram então uma república que foi separada de Portugal e do Rio de Janeiro. E nesse novo governo, o que eles criaram, né? Criou uma bandeira própria, aboliu vários impostos, aumentou o salário dos soldados e adotou a liberdade de imprensa e tolerância religiosa. Até aí, tudo bem. Mas foi então que os líderes da rebelião de 1817, eles concordavam com o fim do domínio português, mas eles discordavam quanto a extinguir a escravidão. Então, esse foi o fato que enfraqueceu o movimento. A República Pernambucana, então, durou apenas 74 dias. Então, o governo então, de Dom João enviou aí soldados para reprimir a rebelião. E aí, muitos proprietários de terra e escravos, comerciantes portugueses, atemorizados com a crescente participação das camadas mais pobres da população nessa revolução, acabaram por ajudar as tropas fiéis à corte, reprimindo então esses rebeldes. Revolução Liberal do Porto. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para o seguinte fato, que enquanto no Brasil, Dom João VI e seus aliados estavam desfrutando aí do poder, privilégio em Portugal,
aqui no Brasil, em Portugal, a maioria da população vivia pobre. Então, enfrentava um misto de crise econômica e um caos político. Devido ao quê? Aos prejuízos causados pela ocupação francesa e a transferência da capital, a transferência da corte para o Brasil, a perca dos lucros também de comércio com o Brasil, que foi decorrente da abertura dos portos brasileiros, né? Onde ele não tinha só o seu comércio com os ingleses, mas também foram abertas outras nações amigas, e a presença militar inglesa em Portugal. Os liberais portugueses, eles acusavam, então, o governo absolutista de Dom João VI pelo descontentamento e pela pobreza do povo. Então, eles reagiram a essa situação opressiva. E aí foi onde eles promoveram a Revolução Liberal do Porto. O que foi essa Revolução Liberal do Porto? Foi um movimento armado inspirado no ideário iluminista. Tinha o total apoio da população, que estava empenhada em colocar fim ao regime absolutista, né, o antigo regime em Portugal. Pressionado então pelas cortes portuguesas, Dom João ele resolve voltar para Portugal, mas aí ele deixou, né, seu filho Pedro como príncipe regente do Brasil e assim estava garantindo aqui, né, a sua família, a estadia da sua família aqui no território brasileiro. Quando foi em janeiro de 1822, Dom Pedro ele recebeu aí um manifesto para sua permanência. Esse manifesto tinha mais de 8.000 assinaturas, e então ele anunciou sua decisão de permanecer no Brasil, né? E isso daí foi retratado como o Dia do Fico, né? Ficou conhecido como o Dia do Fico. Então, Dom Pedro, quando ele fez a viagem a São Paulo, visando assim uma ação de pacificação, de resolver algumas questões políticas, algumas disputas políticas, quando ele voltava da cidade de Santos, ele recebeu algumas cartas, tá? Cartas das cortes portuguesas, lógico, acompanhada de outras cartas, também escritas por Dona Leopoldina, por José Bonifácio. E nas cartas vindas de Portugal, os deputados das cortes ameaçavam uma guerra, enviando tropas ao Rio de Janeiro, caso o príncipe ele não voltasse para Lisboa. Já a carta de José Bonifácio dizia que só existiam dois caminhos: ou voltar para Portugal como prisioneiro das cortes portuguesas, ou proclamar a independência, tornando-se imperador do Brasil. E aí, adivinha o que Dom Pedro optou? Ele optou em romper com Portugal, 7 de setembro de 1822. Então, às margens do Riacho Ipiranga, ele retirou do chapéu as fitas que estavam as cores vermelha e azul das cortes portuguesas, e então deu-se o grito da independência, né? Então, o ato de Dom Pedro ficou conhecido como o Grito do Ipiranga. E aí, para finalizar, nós vamos fazer as atividades lá do livro, da página 131 e 132. Qualquer dúvida, vocês podem procurar no grupo de estudo, que eu estarei sanando as suas dúvidas, tá? As suas dificuldades, enfim. E aí, depois nós vamos fazer a correção dessas atividades, ok? Obrigada.